quarto ano, tudo bem com vocês? Essa semana nós vamos entrar na terceira semana do PET 1 de Geografia. Lá na primeira semana, nós vimos os 17 objetivos, de desenvolvimento sustentável. Esses objetivos buscam o equilíbrio do planeta Terra. Na primeira aula, a gente viu o 12º objetivo, que fala sobre o consumo e produção responsável. Também falamos sobre os 5 R's, E na aula de hoje, nós vamos falar do 6º objetivo. O 6º objetivo, ele vem falar pra gente sobre a água. A água, esse mesmo, tema muito importante, gente? Água potável e saneamento. Esse é o 6º objetivo, entre os 17 que já existem para desenvolvimento sustentável, para buscar o equilíbrio do nosso planeta. Aí aqui fala assim, você sabia que a água é muito importante para a sobrevivência de todos os seres vivos? E sabia que o nosso planeta é quase todo coberto de água? Isso mesmo, 70% do planeta é água. Posso gastar à toa, professora? Que bom, agora eu posso lavar carro, posso lavar calçada. Não. Por que a gente não pode gastar à toa, professora, se o planeta é inteiro feito de água? Porque desses 70%, nem toda a água está própria para o consumo. Somente 2,5% é de água doce. E mesmo assim, desses 2,5%, muitos estão nas geleiras. Então, muita água doce está congelada também, não tem como a gente consumir. Então, sobra bem pouquinho para a gente consumir desses 70%. Se a gente não cuidar, esse pinguinho de água doce que sobra pode acabar. Então, a gente precisa também falar sobre saneamento, que é o que pede esse objetivo. Além da gente cuidar da nossa água potável, a gente precisa o quê? De saneamento, porque não basta só economizar. Se a gente não tiver um tratamento de esgoto, não tiver para onde mandar água suja, o que vai acontecer? Ela vai para os rios, para os lagos, vai poluir a água que está limpa e nós vamos cada vez mais ficando sem água. Olha lá. Esse objetivo também tem metas sobre o saneamento básico e proteção dos rios e nascentes. Isto é, diz que é importante ter esgoto tratado, acabar com a poluição dos rios, dos lagos e lagoas, que são justamente de onde se tira a água que vai para as torneiras das nossas casas. Então, se eu economizar, professor, vai resolver? Vai resolver muito. A gente precisa economizar, mas também a água que a gente usa, ela tem que ser tratada para poder voltar para a gente própria para consumo de novo. Porque senão a gente vai só poluindo e uma hora acaba. O desperdício de água causa um grande dano ambiental. Ele contribui para a escassez desse importante componente essencial para a nossa existência. Além disso, o desperdício faz com que a conta de água seja aumentada. Portanto, prevenir ainda é o melhor a se fazer. Gente, a gente precisa muito economizar. O desperdício, é uma coisa que eu não consigo conformar. Como que tem gente que gasta tanta água? Tem gente que lava rua, tem gente que lava carro, calçada e joga aquele tanto de água limpinha fora. Essa água tão preciosa que está quase acabando no nosso planeta. Então a gente precisa pensar bem em como a gente vai gastar essa água. Continuando nosso PET 1 da nossa semana 3, agora a gente vai ver as atividades. No número 1, pede para que a gente leia um texto. O uso da água. Vamos ler juntos esse texto? A grande questão da água
atualmente é a sua disponibilidade em forma potável, própria para utilização e consumo. Afinal, de toda a água existente no planeta, 97% está nos oceanos em forma de água salgada, imprópria para o consumo. 2% encontram-se nas geleiras do Ártico e da Antártida. E 1% encontra-se em água doce, disposta em rios, lagos, represas, lençóis freáticos, umidade do ar, entre outros. Em razão dessas limitações e da possibilidade de redução da disponibilidade de água em algumas áreas do planeta, por causa de seu uso indevido, muitas são as preocupações existentes em preservar esse recurso. Dessa forma, fala-se muito em reduzir o uso dela no dia a dia, de modo a evitar o desperdício. Mas quais são as atividades que mais consomem água? Será que apenas reduzir o consumo doméstico desse recurso natural é o suficiente? Segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a atividade que mais consome é a agropecuária. Sozinho, esse setor é responsável por 70% da água utilizada pelo ser humano, seguido pela indústria, com 22%, e por último, o uso doméstico, com 8%. A gente pode observar nesse gráfico, e está aqui, ó, a agropecuária, ela consome da nossa água potável 70%. Aquele 1% que sobrou potável, vai a maioria para a agropecuária. 22% para a indústria e 8% para uso doméstico. Então, olha lá, a fatia do uso doméstico é a menorzinha aqui desse nosso gráfico em forma de pizza. Quem comeu a maior fatia foi a agropecuária, com 70%. Na atividade número 2, pede para que, de acordo com o texto, como está distribuída a água no planeta. Então, vocês vão olhar lá, de acordo com o texto, como que está distribuída a água no planeta e vão responder aqui nessas linhas, né, com as palavrinhas de vocês. Número 3. Onde se encontra a menor porcentagem de água? Vocês observam lá no texto, né? Tem algumas porcentagens: oceano, geleiras, água doce potável. E aí vocês respondem aqui na número 3, qual delas que tem a menor porcentagem de água. Na número 4, de acordo com o gráfico apresentado no texto, o maior consumo de água se dá na indústria, no uso doméstico, na escola ou na agropecuária. Lembra que a gente observou o gráfico? Aquele redondinho em formato de pizza? Quem será que está consumindo a maior parte dessa água? Volta lá e marque com um X quem está tendo o maior consumo de água, tudo bem? Número 5. Considerando as características da água e seus usos, marque V para a afirmativa verdadeira e F para a afirmativa falsa. Então, nós temos aqui várias afirmativas, nem todas são verdadeiras. Vocês vão reler o texto e vão marcar aqui somente o que for o V para o verdadeiro e o F para o falso. Tudo bem? Número 6. Observe o gráfico para responder as questões. Outro gráfico.
Consumo de água na residência de Pedro. Então, esse gráfico aqui vem marcar, olha ali, consumo em metros cúbicos. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 metros cúbicos. E aqui o mês de julho, o mês de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. A letra A pergunta assim: o consumo de água na casa de Pedro foi maior em agosto, outubro, novembro ou dezembro? Vocês vão voltar aqui no gráfico e observar, né, em metros cúbicos, qual mês que gastou mais água, né? Que teve o consumo maior. Letra B. Em que mês houve o menor consumo de água? Mais uma vez, vocês voltem no gráfico, né? A gente já observou o gráfico aqui. E vocês vão observar aqui, ó, no consumo em metros cúbicos, qual foi o mês em que Pedro gastou menos água. Vocês vão ver aqui que teve um mês que teve um consumo menor. Na letra C, a diferença entre o consumo de água no mês de dezembro e novembro foi de... A diferença. Agora a gente vai entrar um pouquinho em matemática, né? Lembra? Qual a operação que a gente faz para encontrar a diferença entre os meses de dezembro e novembro? Aí vocês vão olhar aqui, quanto que gastou em novembro? 30. Quanto que gastou em dezembro? 40. Aí a gente faz uma operação para descobrir a diferença e vem aqui e marca. Vamos ver quem consegue descobrir? Letra D. Percebe-se que esta análise do consumo na casa de Pedro se deu no primeiro bimestre. Bimestre é um período de 2 meses. Foi no primeiro bimestre, foi no segundo bimestre, foi no primeiro semestre. Semestre é um período de 6 meses. Essa análise foi feita no primeiro semestre ou ela foi feita no segundo semestre, no período de 6 meses? Observem o gráfico novamente e respondam, né? Quantos meses foram analisados e se foram, né, no primeiro bimestre, segundo bimestre ou primeiro semestre, segundo semestre. Não se esqueça disso. Bimestre, 2 meses. Semestre, 6 meses. Muito bem. Bom trabalho para vocês e até a próxima semana.